Você já deixou de usar uma roupa por causa das suas pernas? Muitas mulheres convivem com vasinhos e varizes se sentindo desconfortáveis, inseguras ou evitando situações simples do dia a dia e vão adiando esse cuidado achando que não tem solução. O tratamento com laser pode ajudar a melhorar a aparência das suas pernas e também o seu conforto. Quando bem indicado, ele faz parte de um tratamento seguro e eficaz. Você não precisa se esconder. Cuidar das pernas também é cuidar de você. Você já quer se livrar desses vasinhos? Comente aqui e agende sua consulta. Depois de tratar varizes, muita gente acha que precisa ficar parada, mas isso pode ser um erro. O exercício físico faz parte do tratamento de varizes, mas o momento certo e o tipo de atividade não são iguais para todo mundo. Isso depende de 3 coisas: do grau de varizes que você tem, do tipo de procedimento realizado e da resposta individual de cada paciente. De forma geral, caminhadas leves costumam ser liberadas mais cedo, porque ajudam na circulação. Já atividades de alto impacto, como uma musculação mais intensa, precisa de uma avaliação médica antes de voltar às atividades. Voltar cedo demais ou parar completamente sem orientação pode causar dor, inchaço, frustração e até prejudicar o tratamento. Cada tratamento tem um tempo certo e respeitar isso faz toda a diferença no resultado final. Se você pensa ou quer tratar suas varizes e quer saber quando e como voltar a exercitar, comenta exercício aqui embaixo que a gente te ajuda. Depois de tratar as varizes, eu preciso ficar afastada do trabalho? A resposta é: depende da técnica utilizada. No endolaser da safena e de veias mais grossas, você não precisa ficar de repouso. Em geral, o paciente retorna ao trabalho mais ou menos uns 2 dias. Isso depende da recuperação e da resposta do paciente. Já no laser transdérmico, usado para tratar vasinhos e veias de menor calibre, o retorno ao trabalho é imediato, ou seja, no mesmo dia você pode voltar a trabalhar e atividades físicas você já pode fazer no dia seguinte. O mais importante é seguir a orientação médica, usar a meia quando indicada e respeitar o seu próprio corpo. Cada técnica tem o seu tempo e cada paciente sua recuperação. Salva esse vídeo já, se você está programando para tratar suas varizes. Dor na perna, peso, inchaço não são normais e você não precisa se acostumar com isso. Muita gente sente essas pernas pesadas no final do dia, percebe um inchaço no tornozelo ou aquela dor que piora quando fica muito tempo em pé e acha que é normal e acaba se adaptando na rotina. Mas na maioria das vezes, isso está relacionado a problemas circulatórios ou problemas de varizes. Normalizar a dor, o peso e o inchaço só atrasa o cuidado. Existem tratamentos e acompanhamento médico que pode ajudar a reduzir a dor e melhorar muito a sua qualidade de vida. Você não precisa conviver com isso. Agende já uma consulta com a nossa equipe e saiba como tratar esses tipos de dores. Varizes são só estética? Será que é só um vasinho mesmo? Então, pessoal, não é só um vasinho. E pensar assim pode atrasar o seu tratamento. O vasinho que aparece na pele é uma parte visível do problema. Na maioria das vezes, ele é uma consequência de que está uma alteração na sua circulação, então não é apenas estética. Quando falamos em um tratamento estético, estamos pensando só na aparência. Já o tratamento funcional avalia o que está por trás do problema, como se o sangue está circulando bem, se existe alguma doença ou não por trás daquele vaso. Tratar a superfície sem tratar a causa é esconder um problema real. Se você achava que varizes é só estética, então salva esse vídeo para não cometer esse erro de novo. Você tratou varizes e mesmo assim alguns vasinhos continuaram? Por que meus vasinhos não saíram 100% no meu tratamento? Isso é mais comum do que você imagina. O tratamento de varizes precisa ser planejado e principalmente com as expectativas muito bem alinhadas. É impossível tirar 100% dos vasinhos. Primeiro, que varizes e vasinhos são uma doença crônica e genética. E segundo, porque vasos muito finos muitas vezes são resistentes ao tratamento. Além disso, algumas condições interferem diretamente no resultado, como se você tem lipedema, se faz uso de reposição hormonal, se você é sedentária ou se tem alguns outros problemas de saúde. Tudo isso influencia na resposta do seu corpo ao tratamento. Por isso, quando a gente faz o tratamento e não responde como esperado, não significa que o tratamento falhou, significa que o seu corpo respondeu de uma forma diferente. É por isso que no tratamento de varizes, cuidamos não só dos vasos, mas também de fatores como alimentação e necessidades de drenagem linfática. O resultado é construído. Cada perna tem uma história diferente e por isso é extremamente necessário realizar uma avaliação médica antes do tratamento. Agende já uma consulta com nossa equipe e inicie o seu tratamento da forma mais adequada. Doutora, bate-bola rápido sobre laser e vasinhos. O laser realmente funciona?
Sim, quando bem indicado e feito com a técnica adequada, proporciona excelentes resultados. O laser mancha? Dificilmente. A mancha associada ao laser, quando ocorre, costuma ser uma manchinha branca. Mas aquela mancha marrom que muita gente teme não é a causa do laser. Ela ocorre por depósito de hemosiderina, uma substância do próprio sangue que pode pigmentar a pele. Isso pode acontecer em até cirurgias tradicionais e depende muito do seu tipo de pele. O laser dói? A sensação de dor é muito individual. O laser pode causar um desconforto rápido, mas utilizamos um resfriamento de ar para aumentar o seu conforto. Na maioria dos casos, é um procedimento muito bem tolerado. O vaso desaparece na hora? Não desaparece. Alguns vasos podem reduzir de tamanho ou clarear no momento, mas o efeito real do laser acontece cerca de 2 semanas após o procedimento. É importante saber, dificilmente os vasos somem com uma única sessão. Por isso, seguimos um plano de tratamento. O laser não é mágica, é um tratamento médico com indicação correta. Agora me diz, qual dessas dúvidas você tinha? Comenta aqui embaixo. Laser para varizes eu uso sozinho? Uso com espuma, com glicose? O que eu faço? Depende. O tipo de medicação que eu vou utilizar na escleroterapia, quando eu associo ao laser, depende muito do tipo de vaso, da cor da sua pele. E isso faz total diferença no resultado. Nem todo vaso é igual e nem toda perna precisa do mesmo tratamento. Para vasos menores, especialmente em pele morenas, utilizamos uma técnica de laser associado à escleroterapia com glicose. Ele combina o tratamento térmico do laser com o efeito químico, porém suave, da glicose, uma solução que melhora o resultado e aumenta a segurança para tratamento de peles morenas. Já para vasos maiores, o laser pode ser associado sim à espuma de polidocanol. Essa combinação ajuda o laser a agir melhor dentro da veia e potencializa esse fechamento do vaso. O tratamento de laser não é tudo igual. O resultado depende da indicação correta e da associação certa para cada tipo de vaso e tipo de pele. É por isso que a avaliação médica faz tanta diferença. Agende já a sua consulta com a nossa equipe e descubra qual é o tratamento ideal para você. O lipedema é uma doença em que a gente tem vários fatores em que deve ser tratado, ou seja, uma doença multifatorial. É super importante quando o paciente vem em primeira consulta a gente explicar isso, porque não existe uma mágica, não existe um tratamento em que a pessoa vai ficar curada e nunca mais vai sofrer disso. Então, durante a consulta médica, a gente avalia qual a melhor medicação para dar nesses casos e a gente faz um acompanhamento nutricional. A alimentação é um dos pilares importantíssimos e você tem que saber o que comer pro restante da sua vida. A parte estética, realizando drenagens ou utilizando aparelhos em que quebram aquelas gorduras, ela também está no pilar. O último pilar, mas não menos importante, é a atividade física. A atividade física tem que ter com periodicidade em quem realiza o lipedema. Essa atividade física, ela deixa a pessoa mais desinflamada, vamos dizer assim, e melhora principalmente os sintomas. Em casos em que a gente realizou o tratamento clínico, tem todos esses pilares bem definidos, por pelo menos um tempo de 6 meses no mínimo, e mesmo assim está desconfortável com a sua estética, aí sim a gente indica o tratamento cirúrgico. Mas lembrando que tratamento cirúrgico não é cura, alivia também um pouco os sintomas. Creme para varizes funciona? Será que existe algo tão milagroso assim? As varizes são doenças crônicas e profundas da sua circulação. Esses cremes que a gente vê falando, vê como notícia, e até mesmo eu às vezes prescrevo alguns cremes, eles não são de tratamento, eles são de alívios imediatos. Então, principalmente quando você está ali com uma dor, com um cansaço, passando alguns cremes específicos, você tem um alívio do sintoma ali imediato, mas você não está tratando a causa. Então não existe nenhum milagre. A doença das varizes é algo que a gente tem que tratar desde a raiz. Então, se você tá aí passando aquele cremezinho todo dia na esperança das suas varizes sumirem, isso não vai funcionar. Então, passa aqui em consulta que a gente vai te examinar e vai te explicar qual que é o melhor tratamento para você ficar livre dessas varizes. Tratamento de varizes, aplicação ou laser? Laser, sem sombra de dúvida. É mais difícil de tratar, homem ou mulher? Mulher, homem é muito mais fácil. Quanto tempo você já ficou assim em centro cirúrgico? Já fiquei mais ou menos umas 4 a 5 horas. Qual tratamento mais demora para ser feito? Tratamento de laser. Qual o seu tratamento
favorito? Laser, sem sombra de dúvida. E você gosta de estar na mão na massa ali ou clinicar? Adoro estar aqui realizando o procedimento. Realize. Esse é um caso aqui muito comum no consultório, onde a gente tem muitos vasinhos, mas se a gente olhar com atenção, a gente tem uma veia nutridora que vai nutrir inclusive os vasinhos aqui de trás e vem aqui para frente. Então, quando a gente realiza um tratamento, a gente tem que realizar primeiro o tratamento desta veia que está nutrindo os vasinhos e, consequentemente, esses vasinhos já vão diminuindo. E durante mesmo o tempo de tratamento proposto, a gente trata esses vasinhos para a gente conseguir esse resultado. Então, esse resultado a gente observa que já não tem esta veia que tinha anteriormente nutrindo. Isso garante ali uma permanência de resultado, um resultado mais duradouro. Eu nasci numa cidade de interior, a minha mãe é médica e o meu pai é farmacêutico. Então, com isso, eu vivia muito próximo ali dos pacientes, tanto que a minha mãe cuidava, a minha mãe é clínica geral, quanto na farmácia ali do meu pai. E eu observava como que era bom as pessoas serem tratadas, serem cuidadas, e às vezes só numa forma de atenção que você dava ali no balcão, por exemplo, da farmácia do meu pai, as pessoas já se sentiam muito bem. Então, isso foi brotando uma ideia, né, do que fazer na minha vida. E quando foi a época de escolher, aí eu escolhi fazer medicina. Eu me apaixonei pela cirurgia. Cirurgia é uma profissão que eu amo. Eu escolhi a cirurgia vascular, porque dentre de todas as subespecializações da cirurgia, eu acho que é uma especialidade mais versátil. A gente tem a possibilidade de operar o paciente, tratar também da parte estética, fazer ultrassom e tem a clínica médica. Em São Paulo, eu trabalhei por muitos anos e acabei decidindo me mudar aqui para o litoral norte, na cidade de Caraguatatuba. Com essa vinda, eu montei uma clínica, e que é o Centro de Medicina Vascular, e como o nome mesmo diz, aqui a gente tem disponível um centro cirúrgico, ou a gente realiza o ultrassom Doppler e principalmente consegue proporcionar uma consulta médica de qualidade. Nosso foco é o tratamento de varizes e todas as suas consequências, como até mesmo uma ferida. E como é um centro de medicina vascular, a gente realiza todos os tratamentos aqui na clínica. Esse caso aqui é de varizes em homem, que também é muito comum, principalmente homens comerciantes e que trabalham muito tempo em pé. Então, na hora que a gente olha aqui para esse pé, a gente vê um pé mais escuro e muitas veias saltadas. Essas ondulações todas aqui são varizes, são veias. E quando a gente realizou o ultrassom, a gente percebeu que essas varizes, elas vinham da safena, que também estava doente. Então, o tratamento desse paciente foi tratar a safena e, consequentemente, tratar essas varizes. Essa é uma foto do pós-operatório depois de 2 dias do procedimento. Então você vê que aqui são algumas incisões que a gente fez para retirar as varizes, e esta aqui de baixo foi a incisão que a gente tratou toda essa safena. E a gente já observa ali um ótimo resultado. Essas veias já não estão mais visíveis e já até um clareamento dessa perna. Você deve estar procurando um presente para sua mãe e não sabe o que dar? Já parou para pensar que dar um presente que vai cuidar da sua mãe, tratar a dor e uma queixa que ela tem há muito tempo, não vai ser melhor? Uma coisa que eu falo muito para pacientes que trazem a mãe aqui e dão esse presente para ela. É a melhor coisa que você pode fazer. Dar um tratamento personalizado que vai melhorar as dores da sua mãe, que vai fazer com que ela consiga se sentir mais à vontade em colocar uma bermudinha ou uma sandalinha que muitas vezes ela tem vergonha, é a melhor opção e eu tenho certeza que a sua mãe vai adorar. Esse laser, na maioria das vezes, você vai pensar como uma luz vermelha vai atuar, vai ajudar ali no ferimento. Então esse aparelhinho de laser tem vários canais onde ele vai emitir uma luz vermelha em que vai ajudar ali a cicatrização e principalmente ali tirar a dor. É um laser de baixa intensidade, por isso mesmo que eu expliquei que ele não dói. A gente utiliza então periodicamente, de 48 horas em 48 horas, é o melhor período ali para a gente utilizar, que bate sempre com as trocas de curativo. Como a maioria das feridas vasculares, elas causam desconforto e muita dor, foi exatamente por isso que a gente introduziu e adquiriu esse laser na rotina dos nossos curativos, para te dar mais conforto e principalmente para eliminar a dor. Doutor, viagens longas aumentam o risco de trombose venosa? Depende. Se você é um paciente que tem muitas varizes, sim, é um risco aumentado. Por isso que a gente tem que usar meia elástica nessas viagens.
E a musculação causa mesmo varizes? Isso é um mito muito antigo, difícil de tirar das pessoas. Não causa, pelo contrário. A musculação fortalece a musculatura da batata da perna e protege de aparecimento de novos vasinhos. Ah, mas eu escutei que cirurgia para corrigir varizes prejudica a circulação. Não, isso na verdade também é outro mito. A cirurgia, ela corrige os problemas de circulação para que o seu sangue possa passar nas veias que estão boas. Mas e as meias ajudam mesmo? Ajudam bastante. As meias, elas comprimem as veias para que essas veias que são mais largas, mais laceadas, trabalharem mais apertadinha ou trabalharem numa força de pressão melhor. Mas conta aqui, só pra mim. A varizes vai voltar, mesmo tratando, né? As varizes, elas não ressuscitam. Uma vez que a gente tira e mata elas, elas não voltam. O que acontece é que se você não cuidar e fizer uma prevenção adequada, novas veias que hoje estão boas podem se tornar doentes daqui a 5, 10 anos. Qual é o melhor momento para tratar suas varizes? Não é só idoso que está com aquelas varizes há muito tempo que tem que tratar essas varizes. Você não precisa esperar até lá. Na verdade, quanto mais cedo aparecer os vasinhos e as varizes, você deve tratar. Porque se você deixar essas veias doentes ali, elas podem sobrecarregar e até mesmo fazer com que outras veias se tornem doentes. O melhor momento é o momento em que te incomoda. Se essas veias te incomodam, não tem por que você esperar. E o indicado, sim, é você tratar no quanto antes. Você deve estar se perguntando qual é a diferença ali do lipedema e do linfedema. É muito importante a gente diferenciar, é uma dúvida muito comum. O lipedema é uma doença que agora está bem alta, está se falando muito, que é uma doença vascular crônica, que é um acúmulo de gordura desorganizado, que aparece principalmente na região das pernas e em alguns casos no braço. É uma doença em que você tem uma sensibilidade muito grande ao toque e que você não consegue definir aquela marca na perna, por exemplo, apesar de muita musculação. Essa doença acomete principalmente mulheres e na idade jovem, onde nossos hormônios estão mais à flor da pele. Então, lipedema é isso. Linfedema já é uma doença que pode aparecer só em uma perna, às vezes nas duas pernas. É uma destruição dos linfáticos. E isso aparece em muitas pessoas que tiveram erisipela, então ficaram com essa sequela daquela casca de laranja, com bastante inchaço, que você acorda de manhã e já tá aquele aspecto mais endurecido. E em casos mais raros, pessoas têm essa doença genética, então aparece ali desde a adolescência essa deficiência de linfáticos, ou seja, os linfáticos não trabalham e há aquele inchaço predominante em uma perna só. Você toma anticoncepcional e tá na dúvida se você tem varizes ou se você tem uma chance aumentada de desenvolver trombose utilizando esse anticoncepcional? Então passe em consulta com a gente para conseguir entender melhor o seu caso, esclarecer e às vezes até poder falar que você pode usar esse anticoncepcional sem problema nenhum. Você já deve ter observado nos seus stories que muitos amigos seus começaram a correr. E até mesmo você começou esse hábito ou está com aquela vontade de adquirir esse hábito. Mas será que você pode ir já saindo correndo sem ter algumas prevenções? É muito importante, antes da gente começar esse hábito de estresse, de realizar a corrida, a gente prevenir principalmente nossas articulações. Então, o seu corpo tem que entender que você está realizando um exercício ali de longo prazo. Então, comece devagar, não deixe de realizar musculação para fortalecer o músculo da coxa. Ele sim que vai amortecer o impacto sobre o seu joelho. E sempre respeite o seu corpo. Não vá do nada, ontem você é sedentário e hoje você vai correr 5 quilômetros. Você tem que ir aos poucos, respeitando o limite ali do seu corpo. Se você não tá grávida, esse vídeo é para você. Mas você que tá grávida, ele também é para você. Varizes e gestação. Qual que é a relação? Tenho que tratar antes ou não? Se você possui varizes muito grossas e planeja uma gestação, o ideal é você tratar antes. Por quê? A gestação ela pode piorar essa condição das suas varizes. Se forem varizes muito grossas, pode até durante a gestação aumentar uma chance de inflamação, de flebite dessas varizes. Depois que você teve a gestação, se apareceu alguns vasinhos e algumas veias mais dilatadas, espere uns 6 meses após o parto. Espere ter amamentado por 6 meses. E essas veias, às vezes, elas podem ter regredido um pouco. E aí sim,
você deve nos procurar para realizar ali o tratamento dessas varizes. Você deve estar se perguntando por que necessita passar em consulta com cirurgião vascular para tratar só os vasinhos. Porque na nossa consulta a gente realiza uma avaliação completa. Então, após te escutar detalhadamente de toda a sua história de uso de hormônio, de gestações, de problemas de saúde e de como é sua alimentação, a gente realiza sempre o exame de ultrassom Doppler. Esse ultrassom, ele identifica a raiz dos seus vasinhos. Até 90% das vezes existe uma veia por trás nutrindo esses vasinhos. Então, com a passagem desse aparelho, a gente consegue observar o fluxo e a saúde dessas veias. Por isso que é tão importante realizar o ultrassom Doppler antes da gente realizar o tratamento de vasinhos. Tem alguma dica para quem tem dificuldade em colocar meia? Tem. Então, para você que tem uma certa dificuldade de colocar meia e não consegue colocar de jeito nenhum, tem algumas dicas que a gente pode facilitar. Uma delas é o quê? Quando você escolher a meia que ela tem esses dedinhos de fora, você pode utilizar um calçador. Esse calçador às vezes vem na meia ou você pode comprar numa casa cirúrgica. Então você coloca no pé e depois ele desliza para você colocar a meia. Depois que você calçou, é só você tirar o plastiquinho, isso já facilita muito. Pessoas que têm uma certa dificuldade de colocar a meia, que não tem os dedinhos de fora, também tem outra dica. Você pode virar a meia ao contrário e deixar somente a parte do calcanhar ali. E com isso você consegue calçar como se fosse uma meia normal. É importante a gente falar que numa meia elástica, você nunca deve calçar como uma meia normal. Você nunca deve fazer assim, ó. Porque se você fizer dessa maneira, o elástico ele vai se somar. Então vai ficar muito duro realmente. Você nunca vai conseguir colocar assim de uma vez, como se fosse uma meia normal. Você sabe qual que é o vasinho mais perigoso e mais difícil de tratar? São os vasinhos avermelhados na parte de dentro da coxa. Sim, cada tipo de vasinho a gente tem uma resistência e um resultado durante o tratamento. Esses, como eu expliquei, na parte de dentro da coxa, e os avermelhados, ou seja, o que tem menos sangue dentro, eles são os mais resistentes e mais difíceis da gente ver o resultado. Agora, aqueles azulados, que muitas mulheres aparecem na parte lateral, ou seja, na parte de fora da coxa e atrás do joelho, eles são os mais fáceis de dar um resultado. Quanto maior o vaso, melhor. Quanto menor o vaso, mais resistente. Você deve estar se perguntando por que necessita passar em consulta com cirurgião vascular para tratar só os vasinhos. Porque na nossa consulta, a gente realiza uma avaliação completa. Então, após te escutar detalhadamente de toda a sua história de uso de hormônio, de gestações, de problemas de saúde e de como é sua alimentação, a gente realiza sempre o exame de ultrassom Doppler. Esse ultrassom, ele identifica a raiz dos seus vasinhos. Até 90% das vezes existe uma veia por trás nutrindo esses vasinhos. Então, com a passagem desse aparelho, a gente consegue observar o fluxo e a saúde dessas veias. Por isso que é tão importante realizar o ultrassom Doppler antes da gente realizar o tratamento de vasinhos. Será que a safena é tão ligada assim ao coração? Você já deve ter passado, ou alguém da sua família passou um vascular que orientou realizar o tratamento da safena. Aí vem a pergunta, nossa, mas eu vou tirar a safena, como é que fica meu coração? Safena é o nome de uma veia comprida que a gente tem nas duas pernas e às vezes mais de duas em cada perna. Quando a gente tem um entupimento no coração, a gente utiliza um pedacinho dessa veia para fazer uma ponte no entupimento do coração. Então a veia não é ligada diretamente aqui com o coração, mas ela é utilizada para fazer esse auxílio, essa ponte. E muitas vezes, quando essas veias, essas safenas estão dilatadas ao ponto da gente ter que fazer cirurgia, a gente não utilizaria essa veia doente para colocar no coração, a gente utilizaria outra veia. Então, não tem relação direta a sua safena com o coração. Será que o tratamento de varizes grossas e varizes tem que ser feito no hospital? Hoje, com o avanço da medicina, a gente tem uma técnica que, na
na verdade é padrão ouro no mundo inteiro, que se chama termoablação. Esse tipo de procedimento a gente faz em ambulatório aqui na clínica e assim a gente trata essas veias mais grossas e a safena por anestesia local. Não é um procedimento doloroso e tem a grande vantagem de você não precisar ficar de repouso. Então você trata suas grandes varizes e consegue já retornar às suas atividades, ao seu trabalho, sem precisar passar por aquele processo de dor e de repouso com as pernas para cima. Mas doutora, vou fazer laser ou vou fazer aplicação? Ótima pergunta. Durante o nosso plano de tratamento, quando a gente tem veias um pouquinho mais grossas e um pouco mais azuladas, a gente usa a combinação das duas técnicas. Na mesma sessão, eu realizo a aplicação e logo em seguida eu venho com o laser. A função do laser, nesse caso, é intensificar a aplicação que eu acabei de realizar. Em alguns casos, a gente consegue até substituir uma cirurgia. Agora, quando eu utilizo somente o laser eu utilizo em veias que são extremamente fininhas, que a gente pode ter na perna ou em qualquer outra região do corpo, como o rosto, por exemplo. Nesses casos, a gente utiliza somente o laser. E somente a aplicação, hoje em dia, raramente a gente utiliza, já que a gente já sabe que a combinação da técnica com o laser e com a aplicação consegue garantir resultados muito mais rápido. Será que a safena é tão ligada assim ao coração? Você já deve ter passado, ou alguém da sua família passou um vascular que orientou a realizar o tratamento da safena. Aí vem a pergunta, nossa, mas eu vou tirar a safena, como é que fica meu coração? Safena é o nome de uma veia comprida que a gente tem nas duas pernas e às vezes mais de duas em cada perna. Quando a gente tem um entupimento no coração, a gente utiliza um pedacinho dessa veia para fazer uma ponte no entupimento do coração. Então a veia não é ligada diretamente aqui com o coração, mas ela é utilizada para fazer esse auxílio, essa ponte. E muitas vezes, quando essas veias, essas safenas estão dilatadas ao ponto da gente ter que fazer cirurgia, a gente não utilizaria essa veia doente para colocar no coração, a gente utilizaria outra veia. Então não tem relação direta a sua safena com o coração. As meias de compressão são utilizadas nos pacientes que têm problema das veias exclusivamente. E existe cada tipo de meia para cada tipo de problema. Então, durante o tratamento de varizes, utilizamos muito a meia 7/8, ou seja, uma meia que vai até metade da coxa. Ela é utilizada principalmente assim que a gente faz o tratamento para evitar aqueles roxinhos e direcionar ali o fechamento da meia. Ela tem os pezinhos abertos que facilita ali a gente colocar e retirar. Para os pacientes que têm feridas por causa de varizes, a gente utiliza uma meia que é até o joelho, que é 3/4, mas como tem um curativo ali, essa meia tem que ter um zíper. Esse zíper facilita ali a colocação da meia e depois o fechamento. É importante a gente saber que a compressão da meia é somente na perna. Então essas meias que são maiores, 7/8 ou até mesmo meia calça, a compressão mesmo que trata está somente na batata da perna. Então, se você tem varizes grossas na coxa, não precisa utilizar essas meias muito grandes se você não gostar. Você pode utilizar somente as meias um pouco menores, que são a 3/4. Esse fiozinho, na verdade, é uma fibra de termoablação. Ela trata principalmente a sua safena, aquela veia mais grossa que fica na perna. Ela tem um elemento térmico, ou seja, essa coisinha aqui um pouquinho mais amarelada, ela emite um calor, que como ela está dentro da veia, esse calor faz a veia colabar, ou seja, ela cauteriza ali a veia por dentro. E a gente consegue matar a sua safena inteira em menos de 40 minutos. Mas não é doloroso, apesar da gente falar queimar, a gente aplica anestesia local e você não tem nenhuma sensação de queimar. Essa é a nossa sala de procedimento. E qual que é a finalidade da gente ter uma sala toda equipada aqui dentro do nosso centro de medicina? Aqui nós conseguimos realizar todos os procedimentos de laser, de aplicação e até mesmo os procedimentos cirúrgicos. Tanto os cirúrgicos de termoablação, até mesmo quanto aqueles procedimentos cirúrgicos de varizes com pequenos cortes. É uma sala que tem toda a segurança como se fosse num hospital. E dessa maneira, a gente consegue realizar o procedimento com o paciente indo de alta no mesmo dia, sem ter que ter aquela necessidade de passar por um ambiente hospitalar. Dessa maneira, a gente consegue dar conforto e segurança ao mesmo tempo. Então vamos ver aqui um caso muito comum dessas pacientes que chegam reclamando de uma variz, uma saliência na perna. Nesse caso, a paciente se queixava muito
dessas veias aqui. E por isso que é super importante realizar o exame de ultrassom antes da gente passar um tratamento. Na hora que a gente realizou o exame, a gente observou que a safena dela estava comprometida e da safena que saía essas varizes. Então, qual foi o tratamento que a gente realizou? Nós, por um cortezinho, um único corte, tratamos a safena inteira dela. E o resultado foi esse. Através da cirurgia, essas veias todas morreram e a gente não precisou fazer nenhum corte, como você observa aqui, ó, não tem nenhum corte. Essa foto foi realizada mais ou menos 3 meses após o primeiro procedimento cirúrgico. E como a gente tratou a safena, essas varizes desapareceram sem a gente precisar realizar nenhum corte. Qual que é a importância da gente realizar o ultrassom durante as aplicações dos vasinhos e das varizes? Quando a gente passa o ultrassom e realiza as aplicações guiadas pelo ultrassom, a gente consegue saber exatamente qual veia está tratando e principalmente se a origem dos seus vasinhos está sendo tratada. Então, toda vez que a gente começa um tratamento ou toda vez que eu vou realizar uma aplicação, seja de espuma ou seja de glicose, a gente leva o ultrassom aqui no centro cirúrgico, esse aqui já fica aqui, para a gente realizar esse tratamento totalmente controlado. Você já se olhou no espelho e percebeu o aparecimento de alguns vasinhos no canto do nariz ou até mesmo aqui do lado que acaba escurecendo o seu rosto e dando algumas sombras? Esses são vasinhos que a gente consegue tratar. O tratamento desses tipos de lesões são com laser transdérmico. Não tem como a gente realizar aplicações no rosto, então o padrão ouro realmente de tratamento é com laser transdérmico. Esse procedimento a gente dispara algumas luzes nesse vaso, fazendo com que eles morram. Assim a gente consegue clarear o seu rosto sem você precisar ficar passando bastante maquiagem para escondê-los. Vamos falar de um assunto polêmico agora. Trombose venosa e anticoncepcional. Tem ligação? Sim. O anticoncepcional, principalmente em altas doses, ele pode aumentar a chance de ter trombose, mas não é em todo mundo. Aquela pessoa, aquelas mulheres em que não tem nenhum problema de saúde, não tem varizes, nunca tiveram uma história familiar de trombose, não tem problema nenhum utilizar um anticoncepcional, principalmente o de baixas dosagens. Mas se você está realizando uma grande reposição hormonal, tem varizes, tem história de mãe ou pai com trombose, sim, a gente tem que rever o uso desse anticoncepcional. Essas veias dilatadas que aparecem na perna, principalmente quando você tem o hábito de fazer musculação. Será que isso é uma doença? Será que isso não é normal? Observe que essas veias que a gente vê na perna são veias mais retas. E por que elas estão bem aumentadas e visíveis? Porque você aumentou o músculo. E com o músculo que tem muito sangue, a gente tem que aumentar a drenagem desse sangue. Por isso que a veia fica assim, mais dilatada, principalmente quando você está ali realizando a atividade da musculação ou atividade física. Isso não é uma doença. A mesma coisa acontece nesses braços que a gente vê. Essas veias dilatadas no braço também não são uma doença. É proporcional ao aumento do músculo que você acabou desenvolvendo, não é varizes.